Porque normalmente a gente associa a anorexia à juventude, Adolescência. à adolescência, à idade em que a pessoa quer ficar bonita, quer dizer, porque quer ficar magra. Quer dizer, entretanto, a anorexia é uma doença, né, Valéria? Na fase da adolescência, a menina, ela entra no crescimento dos seios, o corpo vai mudando, né? Vem a menstruação. Então, assim, o corpo da menina muda mesmo. Por vezes ela fica mais gordinha, dá aquela inchada, e aí começa aquela coisa do regime, de querer emagrecer. Então, assim, ela tá dentro da adolescência. Mas a anorexia tardia é uma coisa muito séria. E pra você ter uma ideia, eu recebi o diagnóstico no dia 30 de novembro. No dia 1º eu fui aceita no Proata, aqui em São Paulo, que eles trabalham com anorexia, é um centro só de anorexia, de transtorno alimentar. Aqui. Eles trabalham com transtorno alimentar. Eu sei, mas eles são ligados a alguma universidade? Sim, ao Hospital São Paulo. Ao Hospital São Paulo da Unifesp. Isso, e tem o Ambulim também, que no Ambulim eu não fui, mas é do Hospital das Clínicas. Então, eu fui aceita no Proata do dia pro outro, sem passar por triagem. Por quê? Porque eu tinha anorexia tardia. Então, era um caso raro. Eu sempre deixo isso muito claro. Eu não queria aceitar anorexia. Eu achava que eu não tinha anorexia, que estava todo mundo doido, surtado. Mas o primeiro dia que eu entrei... Eu tinha saído no dia 30 do hospital, porque eu já estava internada já há 20 dias. Eles me deram o diagnóstico, eu fui no dia seguinte para São Paulo, como eu disse, e lá eles me voltaram a internar com 3 meses de vida. Então eu entrei de novo no hospital com o diagnóstico de 3 meses de vida. Eu quase enlouqueci, Mônica. Porque assim, ó, estar na área da saúde e você ter a certeza que você tem um desarranjo psíquico não é fácil. E eu não aceitava nada daquilo. Mas você antes passou por uma questão física, né? Sim, aí que tá, eu vim essa função física já desde a retirada, né, dos tumores. Depois eu entrei num outro processo. Eu perdi uma parte eu perdi todo o bumbum direito, porque eles tiraram toda a massa, toda a gordura em volta, e eu precisei fazer 14 cirurgias para repor o meu bumbum direito, tirando gordura do corpo inteiro e tal, e fazendo uma reconstrução. Nesse meio tempo eu fiquei careca 2 vezes, então assim, o tratamento foi muito pesado pra mim. E quando eu fui internada com 3 meses de vida, no hospital eu já não aceitava mais água. O meu organismo não aceitava. E eu vomitava demais. Tudo que eu comia eu vomitava, não porque eu queria, eu nunca tive bulimia. E eles tiveram que colocar uma sonda nasogástrica em mim e eu engordei 10 quilos. Aí eu pirei. Aí eu literalmente tive todos os pensamentos anoréxicos, porque até então eu achava que ser magra era uma opção. E que não gostar de comida salgada também era uma opção, porque eu comia doce, então assim, tava ótimo, sabe? Uma coisa que... Então eu não entrava na anorexia pra mim. Depois eu fui ver que os pensamentos eram angustiantes e tinha umas vozes dentro da cabeça da gente que eu tinha um medo da comida. E eu passei a ter pânico da comida mesmo. E eu achava que se eu comesse qualquer coisa eu estava engordando. Eu só não imaginava... Olha, é uma loucura, você não tem noção. Quer dizer que você tem que travar uma batalha com você mesma, né? Quer dizer, nisso você teve ajuda? Eu fui em todos os médicos que você possa imaginar. Eu fui em todos os psiquiatras, nutrólogos. Olha, tudo que você pode imaginar. Eu tinha 2 psicólogos, porque eu não queria deixar minha psicóloga em Taubaté, que eu sempre tratei com ela. Quando eu fui pra faculdade, eu já tinha que fazer psicologia, a terapia, e aí eu sempre tive a minha psicóloga. Quando eu tive que aceitar aqui o tratamento em São Paulo, eu falei, olha, eu fico, mas não quero deixar lá. Aí assim, ó, aceitar uma nutricionista na sua vida é um problema muito sério, porque a visão que você tem do nutricionista é que ele vai te engordar. Então assim, eu também passei por várias nutricionistas e não quis e deixei. Psicólogas também aqui, olha, eu fui um problema mesmo. E tomei muita medicação. Um dia eu vi que a cura estava dentro de mim. Quer dizer, você teve que chegar a esse momento, apesar de toda a ajuda, do convencimento de que se você não se ajudasse, ninguém que estava ali poderia se ajudar, né? Eu acho que esse é o primeiro passo da cura, né? E tudo começou porque assim, no final eu fui estudar transtorno alimentar, que hoje eu atendo transtorno alimentar,
Mas eu fui estudar porque eu queria entender. Eu nunca pensei em atender, porque eu achava que eu não tinha cura mais. E no final de 2008, eu indaguei para minha psiquiatra assim, olha, eu estou muito cansada disso tudo, eu não aguento mais a medicação, não aguentava trabalhar o dia inteiro. Eu trabalhava meio período só, ainda também estava terminando as minhas cirurgias, então estava muito difícil. Aí ela falou assim, olha, Valéria, a gente não tem mais o que fazer com você. A sua anorexia é crônica. Eu falei, mas como assim crônica? Eu quero sair disso. Ela falou, não tem mais saída. Não tem, do jeito que você tá, não tem mais. Olha, Mônica, eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu saí de São Paulo para Taubaté, mas eu fui chorando o caminho inteiro, eu gritava dentro do carro. Mas aí deve ter sido um choque tão grande que te impulsionou pra sair dessa. Foi um choque. Né? Eu cheguei na minha casa, joguei tudo fora, e a minha irmã ia lá no lixo, catava tudo, achando que eu ia passar mal depois. Olha, foi um transtorno. Eu fiz errado. Por favor, não façam o que eu fiz, porque tá errado. Façam um tratamento, mas assim, um tratamento onde você acredite numa cura, né? Naquela mesma época em que eu fui jogando fora e a minha família foi vendo o que eu estava passando, a minha filha, essa minha filha casada, ela foi fazer faculdade fora, conheceu o marido, mas assim, eles sempre sofreram muito com isso tudo. Um dia ela me ligou, bem nessa semana, sabendo de tudo, ela disse assim, mãe, o meu maior sonho é que você veja o meu filho. Ai, ela tocou no ponto fraco, porque o meu maior sonho é ser avó. E aí ela já estava casada e eu queria ter neto, e eles estão naquela fase de querer estudar ainda, então não queriam filhos, e eu falei, ai meu Deus, eu vou morrer e não vou ver meu neto. E aí as coisas começaram a mudar dentro de mim, e eu comecei a ver que se eu não acreditasse que eu poderia mudar essa história, eu não ia ter cura nunca mesmo. Gente, eu acho esse ponto em que ela está falando tão importante para nossas vidas, quer dizer, a partir do momento em que a gente não acreditar que nós podemos mudar a nossa história, lógico que tem momentos que a gente precisa de ajuda, mas que nós temos muita responsabilidade sobre as nossas vidas. Quer dizer, eu acho que isso deve ser um marco dessa conversa, né? Quer dizer... Olha, eu recebi e-mails lindos de pessoas que leram o livro, e muitos e-mails as pessoas falavam assim, olha, o seu livro não serve só para transtorno alimentar. O seu livro não serve só para quem tem anorexia, bulimia e tudo mais. O seu livro serve como exemplo de uma coragem. Apesar que meu livro não é uma bibliografia só, não. Aqui tem pesquisa, aqui tem como eu cheguei à minha cura. Tem o meu sofrimento, sim. Tem sim. Tem ele é um diário no começo, onde eu estou no hospital, depois ele vai ser mensal. Mas tem todo o sofrimento da minha família, tem depoimentos de meninas, histórias de outras meninas, porque quando eu fiquei doente, eu queria ler, eu cheguei um dia numa livraria, eu falei assim pro moço, eu preciso de um livro que fale sobre a anorexia, mas de alguém que viveu aquilo, alguém que se curou, e existe isso? Ele falou, não, aqui tem um monte de livro de estudo, se você quiser saber transtorno alimentar, tem um monte. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu fui me enfronhando no mundo anoréxico, e que isso era a preocupação de todo mundo que cuidava de mim. Porque as pessoas falavam assim, olha, você vai falar com outra pessoa que também tem o mesmo problema que você vai ficar mais doente ainda. Mas isso quer dizer, o grupo da Unifesp de transtorno alimentar, quer dizer, não é um grupo que todas as pessoas conversem? Não. A terapia, ela é pelo menos a minha, né? Ela era sozinha, era eu e a terapeuta. Eu nunca fiz terapia em grupo, nunca. E eu não sei que aqui tem. Eu não tenho essa notícia. Porque, na verdade, assim, Mônica, olha, o que você tem noção da sua vida de anorexia, eu tenho a minha, o outro tem o outro, que eu tenho o outro. Às vezes você fala uma coisa que é sua, o outro acha que você não tem problema, que o seu sentimento não é aquele, aí vira uma confusão, entendeu? Então, eu acho que esse caso, tem caso que não adianta você fazer em conjunto. Que são tratamentos individuais. Eu acho que essa coisa de grupo, Valéria, tá? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande do terapeuta saber lidar, porque às vezes dá até briga, dá confusão, porque um começa a discutir com o outro e assim, é uma dor de cada um. As pessoas têm que respeitar isso. A cada vez que você vai fazer uma terapia em grupo, você tem que respeitar a dor do outro e fazer... Você pode até colocar a sua opinião, mas não fazer uma crítica, né? Crítica ofensiva, que eu digo.
Em alguma Porque às vezes você desestrutura mais a pessoa ainda. É verdade. Então, em algum momento, você procurou a religião? Alguma religião?